tem que englutir. Porque se você não englutir, você vai ser entubada. Você tem que englutir. Gente, até então, nunca na minha vida, desde o meu nascimento, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa palavra. E ele falava, eu falava, o que é isso? O que é englutir? E Deus falava assim, você tem que engolir sua saliva várias vezes, ficar engolindo sempre, porque você corre o risco de ser entubada. Gente, eu já tinha desmaiado e tinha... E a voz dizia, englute, filha, englute. Se você não englutir, você vai morrer. Se você não englutir, você vai ser entubada. E se você for entubada, você pode morrer, filha. Se você for entubada, você pode morrer, você pode não sobreviver. Se você for entubada, você vai morrer. Você tem que englutir para não criar um nó na sua garganta, porque você tá sofrendo um derrame. Gente, foi algo assim tremendo. Tremendo, gente. Muito forte. E naquele momento eu comecei a engolir, né? Eu ouvi a voz de Deus, comecei a obedecer o que ele estava dizendo. Até por... Gente, eu nem sabia o que era englutir. Depois foi que eu saí do hospital. Esse ano foi que eu lembrei de pesquisar o que era essa palavra. E quando eu pesquisei, eu descobri que englutir significava engolir várias vezes, sabe? Engolir a saliva. Então era uma linguagem médica que Deus estava usando ali. Era uma linguagem que Deus estava usando ali para mim falar que eu tinha que engolir a saliva várias vezes. Foi muito forte isso que aconteceu comigo. Foi uma experiência espiritual muito forte. E que eu passo para vocês que Deus, ele sim faz cirurgia, ele pode entrar no hospital. Claro que ele não vai usar bisturi, né? Não vai usar os instrumentos hospitalar, porque ele tem o poder de fazer da forma que ele quer e do jeito que ele quer. Nós nem entendemos, eu não sei o que Deus fez. Ele só falou que estava restituindo tudo que estava, gente, danificado na minha cabeça, né? Tudo que tinha sido, tudo que estava prejudicado na minha cabeça, ele disse que estava refazendo. Interessante que depois eu saí do hospital e fui para casa. No outro dia eu passei mal novamente, voltei para o hospital, fiquei internada. E os médicos fizeram uma tomografia na minha cabeça, ou foi uma ressonância, ou foi uma tomografia ou foi uma ressonância, algo assim. Eles fizeram, né, naquela máquina. E aí eles diagnosticaram que eu não tive. E eles identificaram que na minha cabeça não tinha nada, gente. Não tinha nada. Deus já tinha restaurado, restituído, feito um milagre na minha cabeça. Interessante. Eu percebo hoje que eu fiquei com uma sequela que é na visão, né? Eu percebo que eu fiquei com a sequela na visão, pois eu vejo às vezes as coisas embaçadas. Então, como eu falei, foi feito, né, esse exame na minha cabeça, diagnosticou que não tinha nada, né, a glória de Deus não deu nada, e Deus fez um milagre bem antes de fazer o exame. Deus fez o milagre bem antes, né, de fazer o exame. Eu só sinto hoje que eu tenho uma sequela na minha vista, gente, porque às vezes eu não consigo mais fazer leitura como eu fazia antes, né? Para me fazer leitura na igreja eu tenho que usar o celular, a luzinha do celular para me enxergar. E quando eu tô assim olhando pro horizonte, eu vejo flechas na minha vista. Algumas coisas embaçando, eu não sei explicar para vocês. E foi depois disso eu identifiquei que ficou isso na minha vista. Mas eu tenho que agradecer a Deus pelo grande milagre que ele fez na minha vida, por esse testemunho, né, que eu tenho para contar e para dividir com vocês, para falar que Deus ele cura, que ele pode entrar no hospital, que ele pode fazer uma cirurgia. Não vai ser como a gente entende, nem do jeito que a gente quer, nem da forma que a gente quer, porque é do jeito que ele quer e ele faz, né, da forma que ele quer. Basta apenas, gente, a gente exercer a nossa fé e crer que Deus ele pode que ele pode nos dar que ele pode fazer um milagre muito grande na nossa vida e ele pode restituir a nossa saúde. Deus é Deus de vida, é Deus de saúde e ele pode dar vida em abundância e dar saúde também para quem ele quer. Eu tive essa experiência com Deus e eu quero aqui
Eu quero aqui passar para vocês, para edificar a fé de vocês. Eu quero aqui passar para vocês, para edificar a fé de vocês, para vocês terem a certeza que nós temos um Deus do impossível que faz o impossível a todos que crê nele e no milagre. E no milagre que ele pode fazer por você. Gente, para a glória de Deus, depois daquele período, nunca mais, já faz 2 anos, eu nunca mais senti nada igual nem semelhante. Na verdade, nunca na minha vida eu tinha sentido algo tão forte e nenhuma experiência tão forte assim como essa. Nesse nível, eu nunca tinha tido. E eu creio sim que Deus entrou naquele hospital para fazer a cirurgia na minha cabeça e para restituir tudo que tinha sido danificado através daquela sequela cerebral, algo que ia ficar, algo que ele expressou, se eu ficasse, eu iria ficar com grandes sequelas e também eu poderia morrer, né? Sempre ele falava que eu tinha que lutar pela minha vida ali. Eu percebia que Deus queria que eu lutasse sim pela minha vida. E eu estava lutando, pois eu não queria deixar minhas filhas, eu não queria deixar o meu casamento, eu queria voltar para criar minhas filhas. E Deus me deu essa oportunidade. Eu espero que vocês tenham sido edificados, sejam todos abençoados na paz do Senhor Jesus. Sejam todos abençoados na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer uma experiência para vocês muito forte que eu tive com Deus. Essa experiência eu já contei na live, mas como a live ficou um pouco grande, tem pessoas... que não têm paciência... Não, Raicinha, vem cá. Mas como a live ficou um pouquinho grande... e muitas pessoas não têm paciência de assistir um vídeo grande, eu decidi gravar novamente aqui para contar para vocês resumidamente. Para contar para vocês como aconteceu tudo, para me contar para vocês apenas a experiência espiritual que eu tive, tá bom? Resolvi gravar esse vídeo para me contar apenas a experiência para vocês que eu tive com Deus, tá certo? Então eu vou contar aqui. Bom, no ano de 2019, eu tive uma grande experiência com Deus. Essa experiência, ela marcou minha vida, né? Essa experiência, ela marcou minha vida, pois foi uma experiência muito grande. Muitas coisas dessa experiência eu não sei explicar, porque foram coisas desconhecidas. Muitas coisas dessa experiência eu não sei explicar, pois foram experiências novas para mim, mas foi algo muito forte. No ano de 2019, eu passei muito mal em casa. Eu estava muito... Então, gente, no ano de 2019 eu comecei a passar muito mal e eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, pois a minha cabeça estava para estourar, era uma dor tremenda, era uma agonia tremenda na minha cabeça, parecia que tinha 2 toneladas apertando a minha cabeça, parecia que tinha, gente, parecia que eu estava assim, sendo esmagada realmente. Já era noite quando eu comecei a passar muito mal. Foi então que eu ouvi uma voz falando comigo: diga para o seu esposo lhe levar para o hospital. Quando eu ouvi essa voz me falava: você tem que falar para o seu esposo que você precisa ir para o hospital. Se você não for para o hospital, você vai morrer. Se você não for para o hospital, você pode morrer. Gente, e essa voz falava assim: você tem que mostrar para o seu esposo que você precisa de ajuda. Porque como... Gente, porque eu sou uma pessoa muito forte, né? Pra mim ir no hospital eu tenho que estar nas últimas. E eu acho que eu só fui no hospital pra me ter minhas filhas, né? E até então nunca tinha precisado do meu esposo pra mim ir no hospital por questão de doença. E nesse dia eu estava muito mal, gente. Eu estava toda me tremendo. A minha cabeça tava pra estourar.
uma pressão muito grande. Eu estava em batalha espiritual e eu ouvi o Senhor falando que e eu ouvi uma voz falando que os demônios estavam furiosos comigo. E Deus falava que eu tinha que. E essa voz, né? Deus falava comigo que eu tinha que ir pro hospital, que eu precisava falar pro meu esposo que eu precisava pedir pro meu esposo me levar pro hospital. Foi então que eu falei pra ele, né, que eu estava passando muito mal, eu não estava conseguindo me alimentar, o alimento não descia, gente. Eu estava muito ruim, tava começando a ficar com falta de ar, gente. Eu falo pra vocês, não era crise de depressão, porque graças a Deus eu já tinha. Porque graças a Deus no ano de 2019 eu já estava liberta da depressão. Porque graças a Deus no ano de 2019 eu já estava liberta de depressão, então não era isso. E eu também não sentia esses sintomas mais, sabe? Que eu sentia na minha infância. Então era algo muito físico, realmente. Era uma. Minha cabeça estava como se estivesse estourando. Era uma quentura muito grande. Raíssa. Eu sentia como se tivesse um líquido descendo na minha cabeça por dentro. Eu não sei explicar pra vocês. E eu pedi pro meu esposo me levar pro hospital. Ele me levou, já era tarde da noite. E quando eu cheguei no hospital, como eu estava muito mal, eles me colocaram numa cadeira de roda e eu fui diretamente pro atendimento. Só que antes de eu entrar na sala do médico, quando eu estava na porta para ser atendida pelo médico, eu comecei a ter visão, gente. Eu via portas se